né? Gostaria também de agradecer aqui o gerente, né, que é o Tiago, do Planejamento, por esta oportunidade também incentivo. Antes de nós entrarmos aqui na introdução do treinamento, fazer aqui o agradecimento também ao gerente aqui do projeto, que é o Rafael Galvão, um parceiraço aqui que a gente estamos tendo a oportunidade de trabalhar junto e tem incentivado também, de certa forma, colaborado muito para o desenvolvimento desse trabalho. E também não poderia deixar de agradecer o Lucas aí, né, por todo o incentivo, o apoio e o trabalho que ele tem feito, não só colaborativo aqui do projeto, mas também na própria apresentação, deu uma refinada, ficou bem legal. E, além disso, fazer também os agradecimentos, todo o time de obra, todos os departamentos, todos os setores, pela parceria, incentivo e apoio. Bom, nós vamos iniciar aqui o treinamento. Na verdade, como o Lucas já fez uma introdução, nós vamos ser aqui bem prático, é mais um bate-papo, uma conversa aqui, chão de obra mesmo, sabe? Mais um overview, assim, sobre o papel do líder no canteiro de obras, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse treinamento. Na verdade, esse é um treinamento, vou espelhar aqui, esse é um dos treinamentos de uma série de treinamentos que nós desenvolvemos aqui junto com o time de obras. Deixa eu espelhar aqui. Opa. Pessoal, estou vendo a tela? Vendo? Vendo aí? Perfeito. Então, esse é o segundo treinamento de uma série de treinamentos aqui, né? Um treinamento intensivo, com base aqui no desenvolvimento de time de obra para performar melhor, né? Ou seja, como desenvolver um time de obra de alta performance. Então, ele está baseado no segundo treinamento. Na semana retrasada, nós falamos sobre o primeiro, e hoje a gente está unindo aqui o útil ao agradável, vamos falar sobre o segundo tópico, que é o papel do líder no canteiro de obras, né? Então, nós temos uma sequência aí de 20 treinamentos, né? E que envolve liderança, planejamento, segurança, qualidade, gestão e cultura, né, da empresa. E hoje nós vamos focar sobre o papel do líder no canteiro de obras. Alguém sabe dizer o que seria liderança? Quem poderia, na sua interpretação, a gente está sujeito aqui a acertar, errar, não tem problema, mas quem poderia dizer, por exemplo, o que seria liderança? Para você, o que seria um líder? O que significa ser líder? O que significa liderança no canteiro de obras? Quem poderia dizer? Ian, pode falar para a gente o que seria, na sua interpretação, o papel de um líder? O que é liderança? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Posso falar, Romeu? Posso dar minha opinião? Pode sim, por favor. Cara, eu acho que a capacidade, né, o quanto que uma pessoa consegue levar, né, movimentar ou influenciar, né, outros indivíduos, né, uma equipe, ou que seja, nem que seja uma equipe ou alguém, né. Eu entendo que isso é liderar, né, você tomar a frente e conseguir fazer com que as pessoas que estão ao seu redor ali sigam ali o seu caminho, siga a sua trilha ali, falando de grosso modo ali, né, você consiga influenciar para que ela consiga fazer o que você precise
ou alcance aí a meta que é destinada a fazer, né? Você influenciar que as pessoas sigam você, né? Siga as suas orientações, os seus métodos, enfim, ou siga o seu exemplo. Perfeito, perfeito. Show de bola. Perfeito, isso mesmo, Leandro. A Kátia levantou a mão, quer falar? Só ia falar que o líder, ele é um orientador, um condutor, né? Que vai aí carregar a equipe sendo parceiro, colaborativo, né? E para que todos andem juntos, né? E fazer com que a equipe possa se complementar. Perfeito. Com certeza, se a gente tivesse oportunidade, todos trariam uma riqueza aí de informações do que de fato é liderança, o que fato é um líder e a atuação de um líder no canteiro de obras, né? Eu vou espelhar aqui a introdução aqui do nosso treinamento, liderança no canteiro de obras. Afinal de contas, de onde vem essa questão de liderança, né? Liderança vem de muitos anos atrás, de milhares de anos atrás, e isso foi um desenvolvimento que as pessoas tiveram que se desenvolver para poder conseguir chegar num objetivo comum, né? As pessoas, ao decorrer dos tempos, do decorrer da jornada, precisaram se desenvolver essa questão da liderança para conseguir chegar em um objetivo, chegar num resultado, chegar em um propósito, e com o passar do tempo foi se adquirido liderança. Afinal de contas, liderança é exatamente os exemplos que foram dados aí pelo nosso colega amigo Leandro, com a Kátia, né? Liderança vai muito mais além do que um cargo, do que um crachá, né, no peito ali. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas, não é? Em segurança, em ritmo, em qualidade, em prol de resultados, em prol de objetivos, né? E aqui nós vamos falar e dar uma pincelada sobre alguns principais pontos aqui, o papel do líder no canteiro, coesão e transparência em campo, comunicação assertiva e sem ruídos, feedback técnico construtivo, mentoria e formação de líderes, tá? Então, líder no canteiro é todo aquele que tem uma responsabilidade de influenciar pessoas, seja o gestor, seja o gerente, seja o engenheiro de produção, seja o encarregado, enfim, todo aquele que tem uma missão de influenciar positivamente, né? E levar para um objetivo e um bem comum. Então, o papel no canteiro, como disse aqui, é influenciar, motivar, guiar as pessoas, né, visando alcançar objetivos comuns. Mais do que a autoridade formal ou um cargo de chefia, ela envolve inteligência emocional, comunicação clara e habilidade de inspirar confiança e promover a colaboração entre a equipe. Então, o líder, se você. Como que você descobre um líder nato? Um líder, se você observar um grupo de pessoas, naquele grupo de pessoas sempre vai ter um que ele vai sobressair, ele vai assumir a função de um líder, porque o líder ele tem dois momentos. Você tem aquele líder que ele é composto por uma liderança natural, ele já vem com uma perspectiva de liderança. Se você deixar ele no meio de algumas pessoas, ele vai sobressair e vai comandar. E aí você tem também o perfil do líder, que é aquele que desenvolve habilidades, né? Ele aprende a característica para se tornar um líder, tá certo? Então, dá autoridade à inspiração. O líder, ele é um apoiador e um facilitador, né? Então, o papel do gestor, do mestre, do encarregado é remover as barreiras e dar suporte ao desenvolvimento da equipe, para que a obra ocorra sem interrupções. Então, eu comento bastante aqui com o pessoal o time de obra,
que a política de arcaica, a política de algumas empresas, na verdade, não é nem de empresas, mas de algumas pessoas, esconder o seu conhecimento, pensar no seu próprio, somente no seu próprio, na sua própria posição, mas as características de um líder que ele pensa no resultado como um todo, ele pensa na equipe, desenvolver novos líderes. Então, o gestor, ele desenvolve novos gestores, o mestre, ele desenvolve novos mestres encarregados e assim por diante. Ele remove as barreiras, ele transmite conhecimento para que esses novos líderes, eles possam sequenciar as atividades, bem como sequenciar, né, as suas posições aí no mercado, dentro das instituições, dentro do mercado corporativo, tá? Autoridade versus respeito. Autoridade de cargo garante obediência temporária. O exemplo e o suporte técnico garante o engajamento contínuo da equipe. Então, uma das características necessárias para o líder é que ele precisa ser líder, mas antes de tudo ele precisa ser exemplo, porque o líder no canteiro de obra, ele não basta simplesmente ter uma credencial, uma posição e sair cobrando os seus liderados sem ser exemplo, né? Então, como, por exemplo, eu poderia cobrar alguém para usar um equipamento, um EPI na obra, sem que, se eu entrar na obra e usar, por exemplo, sapato, tênis, né, ou não usar o capacete. Então, o líder, ele precisa liderar sobre sendo um exemplo, né, para os demais, sendo um exemplo para o seu time. Então, o líder, ele precisa ter comprometimento com alta produtividade. Estudos apontam que esse modelo de liderança servidora transformacional elevam a produtividade e diminui o índice de acidentes de trabalho. Nós vivemos um tempo onde a maioria das pessoas querem ser servidos e não tem um comprometimento de servir, né? Então, a diferença do líder autocrático e o líder democrático é que o líder democrático, ele manda, né? E ele usa por aquele dilema, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o líder democrático é aquele líder que ele mostra o caminho, ele caminha junto, ele trabalha as imperfeições, ele trabalha os pontos fracos, principalmente, e mostra o caminho da transformação. Conforme nós vamos falando aqui, pessoal, se porventura alguém quiser fazer algum apontamento, quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, ok? Então, coesão e transparência em campo, né? Os 3 pilares, né? Alinhamento e metas com clareza. Então, o líder, ele... Dois pontos importantes e característica do líder é que ele tem que ter, ele tem que saber para onde ele quer ir e como ele vai fazer para ir. E isso ele tem que liderar os seus liderados no campo, na obra, tendo uma visão macro, né, do seu destino, tendo uma visão, uma amplitude para onde ele quer levar o time. E isso, para que isso aconteça, precisa de uma comunicação muito clara, né? Uma comunicação muito objetiva. Então, cada membro do time deve saber exatamente qual é a sua meta de produção semanal, o impacto do seu trabalho e cronograma geral. Ou seja, o líder ele precisa passar as coordenadas, né? Ele precisa guiar, ele precisa orientar, né? Ele precisa direcionar o seu time, né? Influenciando as pessoas, né? Ele precisa também ter segurança psicológica. O líder, mais que nunca, ele precisa criar um ambiente saudável para que ele possa ser livre acesso, ele possa ter um livre acesso, né? Ou seja, as pessoas não precisam ter medo dele, as pessoas possam conversar sobre todo e qualquer tipo de assuntos relacionados à sua performance, à sua conduta, o seu posicionamento dentro da empresa, né? Então, desde o gestor até o mestre de obra, o encarregado, os estagiários, né? Precisam ter
um ambiente saudável de livre acesso para que a comunicação ela possa fluir com muita eficácia e de forma tranquila, né? Ocultar problemas por medo de punição gera atrasos e prejuízos exponenciais. Então, o líder que ele é egocêntrico, muitas vezes ele esconde as informações, né? Ele, por medo, muitas vezes, de comunicar o seu gestor ou o seu gestor, de comunicar uma gerência, muitas vezes camufla ali as informações, gerando uma série de impactos. Mas o líder que tem, que ele influencia e ele se deixa ser um acesso fácil, ele transmite as informações circulam desde a engenharia até o canteiro de obras e vice-versa, do canteiro de obras à engenharia, ou seja, todos na mesma página, com feedbacks positivos, feedbacks negativos também, ou seja, críticas construtivas que fazem parte, muito bem colocado, mas que fazem parte para o crescimento dos seus liderados. Responsabilidade compartilhada. Então, o sucesso de um líder, não existe líder sem time, né? Então, o líder ele depende totalmente do seu time, né? É de toda uma equipe que deve trabalhar em conjunto, né? De forma integrada, entendendo que atraso de uma frente impacta o fluxo e o valor de todo um projeto. O foco do líder não é nem focar nos problemas em si, né? Mas trabalhar com soluções conjuntas para o sucesso geral de todo o projeto. Então, o líder, o papel de um líder no campo de obra, no canteiro de obra, é o sucesso do projeto, né? É o bem-estar do projeto, não é para simplesmente cumprir o seu ego, né? O seu bem-estar, mas o sucesso de toda a equipe em si. Quando você tem um resultado, quando você atinge os seus objetivos, quando atinge os objetivos comuns de toda a equipe, do projeto em si, aí então o líder ele alcançou o seu objetivo comum principal, né? Tudo bem. Comunicação assertivas e sem ruídos. Estudos apontam que grande parte do retrabalho em obras é causada por falha na comunicação e dados imprevistos. É aquele famoso telefone sem fio, sabe? Muitas vezes as pessoas, o líder, ele retém as informações, né? Então, ele não passa na prática, trazendo para a prática, o gestor não passa as informações para o mestre não se comunica direito com o gestor, que não se comunica direito com o campo, que não se comunica direito com os outros setores, virando um telefone sem fio e gerando uma série de retrabalho, né? Então, a comunicação, ela precisa ser assertiva. Comunicação, ela precisa estar em primeiro lugar. A equipe chega de manhã, já sabe as suas tarefas, já trabalharam sobre as tratativas, já sabe quais são as principais demandas, o que envolve o escopo, as tratativas, reuniões, né? Faz as informações circular. O que acontece é que, muitas vezes, uma liderança que não é eficaz, ela retém as informações, né? E aí gerando retrabalhos, né? Gerando contratempos, mas a comunicação ela precisa ser assertiva e sem ruídos, ou seja, uma comunicação clara, bem objetiva, para que todos atendam o mesmo propósito, né? Então, um exemplo de plano de comunicações de obra, né? Então, a liderança, ela precisa de ter metas, né? Ela precisa ter metas de produção, né? Para quem? Para os mestres, os encarregados, né? Então, passa ali todas as demandas, consequentemente, os mestres fazem todos os alinhamentos em campo, né? E como que é feito aí, qual que é o método de alinhamento que essa liderança ela faz, né? Ela faz reuniões presenciais, né? Reuniões muitas vezes diárias, reuniões semanais, né? Nós temos o PCP, um plano de curto prazo, né? No decorrer da nossa jornada, da experiência, a gente percebe que, muitas vezes, algumas equipes e alguns líderes,
eles têm o mesmo recurso, mas os resultados das obras são totalmente diferentes. E a pergunta é, por que que alguns líderes, eles têm o mesmo recurso que outros, mas os resultados são totalmente diferentes? Uns conseguem resultados satisfatórios que atendem e superam as expectativas, e outros, em contrapartida, com os mesmos recursos, não conseguem desenvolver um trabalho com eficácia. São pontos principais que fazem toda a diferença. A comunicação ela é essencial. Então, no canteiro de obras, que é o nosso tema aqui, né, é o papel do líder no canteiro de obras, a comunicação ela é essencial. Aonde o mestre se comunica bem com o engenheiro se comunica bem com o gestor se comunica bem com o encarregado, com o estagiário, com o assistente, e assim por diante. Se você tem uma comunicação assertiva, você vai junto e vai muito mais além. Tá? Feedback técnico e construtivo. A liderança, ela deve focar em corrigir os desvios de execução técnica, mantendo o respeito, focando na melhoria contínua, né? Feedback em tempo real, né? Então, o feedback, ele evita o quê? A propagação do erro. Então, existe até um ditado, errar todo mundo está sujeito, mas permanecer no erro, aí é complicado, né? Então, quer dizer, errar todo mundo está sujeito, mas o feedback, ele é uma via de mão dupla, né? Existe até algumas avaliações que elas são conhecidas como 360, né? Aonde você avalia o seu liderado e permite-se o liderado avaliar o seu líder, apontando ali pontos fracos e pontos fortes na sua liderança. Então, o líder ele deve ter foco no processo e não na pessoa. Muitas vezes as coisas são levadas para o lado pessoal, quando, na verdade, deve ter o foco no processo. Porque, às vezes, aonde é a falha? É no processo, e não está na pessoa. Né? Então, o que precisa ser tratado é o processo em si. Né? Muito bem. Então, o feedback ele deve deixar claro o impacto dos desvios para a obra como um todo. É onde o encarregado, ele chama ali a equipe, faz as tratativas, o mestre chama ali os fornecedores e faz as tratativas, o mestre com uma comunicação assertiva e com feedback positivo, faz as tratativas ali com o time de engenharia e vice-versa. O time e o líder vai muito mais além com a sua equipe no canteiro de obra, né? Então, o feedback, na verdade, ele, em muitas situações, é encarado como uma bronca, como né, um aperto ali, meio que sem abraçar, mas, na verdade, o líder que se preocupa com os seus liderados, ele tem comprometimento com o feedback. Ele sabe delegar e apresentar feedbacks positivos, mas também negativos quando for a hora e necessário. Em contrapartida, ele sabe não só dar feedback, mas ele também sabe ouvir. Ouvir é tão importante quanto dar feedback. Certo, pessoal? Agora nós vamos aqui avançar um pouco mais, estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo, desse treinamento, e vamos falar um pouquinho sobre mentoria e formação de líderes, né? Eu venho, por exemplo, de uma época onde as pessoas no campo da construção civil trabalhavam muito na questão do individualismo, né? Cada um cuidando só do seu quadrado, né? Se você tem alguma coisa a oferecer para mim, eu te ajudo. Se você não tem, então você fique por aí mesmo, né? Mas o líder que e até a política das médias e grandes empresas, o líder que tem perspectiva de crescimento, ele atua na formação de novos líderes. E qual é a política de médias e grandes empresas? É que quando você tem disponibilidade para formar novos talentos, né, e desenvolver profissionais para até mesmo assumir a sua posição no canteiro de obras, você então está preparado para assumir novos desafios, né? Então, o líder ele precisa mapear talentos que demonstram atividades, disciplinas em campo, além de demonstrar interesse e aderência
cultural a GPE. A GPE é uma empresa sensacional que ela garante e concede oportunidades para todos aqueles que têm vontade de crescer, de se desenvolver. É uma empresa, de fato, de oportunidades, né? Então, você que tem aí uma dica, você que tem vontade de crescer, se desenvolver, esse é o lugar, essa é a oportunidade, né? E aí, para aqueles que são líderes, né? Identificar e mapear novos talentos e trabalhar em cima deles, né? O grande desafio para a gente conseguir formar novos líderes, né, novos profissionais, é o prazo. Às vezes a gente pega um projeto e tem a oportunidade de conduzir ele ali em 3 meses. Você não tem muito tempo de trabalhar. Mas, por exemplo, que nem esse projeto aqui, que nós temos aí cerca de 15 meses, nós temos um treinamento intensivo, e esse treinamento é por volta aí de 6 meses, considerando um treinamento por semana, dá 6 meses. Então, é transmitido conhecimento que muitas coisas podem ser tiradas de uma pessoa, mas o conhecimento ninguém tira. E esse conhecimento, muitas vezes, ele é parte daquilo que é aprendido em sala de aula e parte do que é adquirido e aprendido durante muitos e muitos anos, né? Então, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo com essa ação da GPE, utilizando aí, dando oportunidades para as nossas áreas, né? E normalmente às quartas-feiras sempre tem alguém aqui trazendo e compartilhando um pouquinho de conhecimento para nós, e isso tem agregado muito e, de fato, muita serventia e tem colaborado bastante para o desenvolvimento de todos nós, né? Mentoria. Líderes mais sênios transmitem conhecimento para ensinar de forma clara e com autonomia, né? Desenvolver aqueles que são mais júniores, né? Então, esse é o propósito, né? O papel do líder no canteiro de obra. Você influenciar positivamente, né? Levando os seus liderados a alcançar objetivos e propósitos comuns. De que forma? Com ritmo, com segurança e com qualidade. Perfeito, pessoal? Muito bem. Pessoal, É isso, Nicolas. show de bola, cara. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, mas da minha parte também agradecer por ter aceitado aí, entrado na agenda e pela iniciativa também, cara, pela iniciativa. A gente nem sempre aqui nas quartas-feiras a gente consegue trazer algum treinamento, mas a gente, agora abstraindo um pouco, a gente sabe da importância, tenta trazer o máximo de informação possível, coisas que agreguem para a empresa, enfim, para as outras obras, e dentro disso é mais agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, pela iniciativa que teve no Center Norte com a equipe de lá, e por trazer isso aí na agenda da empresa aqui, das quartas-feiras. Obrigado, Perfeito, Romilson. Não sei se agradeço tem também. alguém para acrescentar mais alguma coisa, mas vou deixar a palavra para você finalizar aí, e é isso. Perfeito, pessoal. Agradeço desde já a atenção, agradeço aí a oportunidade, tá? E total disposição. E espero, dentro das próximas quartas-feiras, aprender com vocês aqui também. Afinal, nós somos um grande time e o objetivo é esse. Um aprender com o outro e juntos nós vamos crescendo, vamos adquirindo conhecimento e sucesso a todos, tá bom? Muito obrigado. Boa. Volto contigo.